Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 15, aliás, é o verso 13 até o verso 20. Abra a palavra de Deus aí, nós vamos manusear a palavra de Deus como sempre fazemos. As chaves do reino de Deus controlam as portas do inferno. Abra a Bíblia lá, São Mateus, capítulo 16, o verso 13 até o verso 20. Nós vamos estudar, para mim, um dos textos. Todos os textos da Bíblia são lindos, mas durante 4 anos eu li e estudei esse texto porque eu usava para organizar grupos em igrejas organizadas na Associação Paulista Sudoeste. Então eu estudei bastante esse texto e essa semana estudei mais ainda. E eu quero falar nessa manhã sobre a igreja. Achou aí São Mateus 16, verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, 4 pareceres aqui. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, como Herodes cria. Outros dizem que é Elias, porque acreditava-se que o Messias seria também um profeta ressurreto. Outros dizem Jeremias ou algum dos profetas. Havia uma crença também de que o Messias seria um profeta ressurreto. 4 pareceres, mas continuou Jesus. E vocês? E vocês? Vocês que estão comigo, quem eu sou? Quem sou eu para vocês? E Simão Pedro, representando os 12, disse: Tu és o Cristo, ungido, tu és o Filho. E no original existem 3 artigos definidos, o mesmo artigo definido 3 vezes: o Cristo, o ungido, o Filho. E no original está de Deus, o vivo, ou o Deus vivo. Então lhe afirmou Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas ou filho de João, Barjonas, porque não foi a carne e o sangue, não foi a natureza humana que te revelaram, mas meu Pai, através do Espírito Santo, falou através da tua boca. Também eu te digo, tu és Petrus, tu és Pedro, e sob esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vai entender isso aqui. Nunca prevaleceram, nunca prevalecerão. Porque ninguém pode prevalecer contra a rocha Jesus Cristo. Dar-te-ei, falando à igreja, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido primeiramente desligado nos céus. Nós vamos entender isso aqui. Então Jesus os advertiu, dizendo que por enquanto não dissessem publicamente ser Ele o Cristo. Nós vamos entender esse belo texto da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Jesus estava em Betsaida, na Galileia. Ainda era território judeu. Mas havia um grupo de espias o perseguindo, procurando alguma acusação contra ele. E Jesus então se retira com seus discípulos 40 quilômetros ao norte, em direção à Síria, uma terra de pagãos. Ele vai lá no sopé do Monte Hermon, e lá na cidade de Cesareia de Filipe. Essa cidade foi construída por Filipe, que governava aquela região da Itureia, era irmão de Herodes Antipas. E ele então pega uma antiga cidade, a cidade de Baneias, e ele então pega esta cidade e constrói uma outra cidade, ou reconstrói essa cidade, Baneias ou Banias, e ele coloca o nome em homenagem ao imperador César Augusto, e ele então coloca também esse nome de Filipe, Tibério César, melhor dizendo, não César, Tibério César, a antiga Panéias, na Itureia, atual Banias, ao sopé do Monte Hermon. Ali era adorado o deus Pan, o deus grego dos rebanhos, pastagens, florestas, animais selvagens. Era o deus patrono dos pastores e caçadores, terra de superstições e idolatria, terra de pagãos.
E ali existe um dos principais afluentes até hoje do Jordão, aí forma a bacia, o famoso Mar da Galileia, um grande lago de água doce de 10 quilômetros por 20, e continua o Rio Jordão. Por que Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe? Por que Jesus levou eles para lá? Por pelo menos 3 razões. Primeira razão, para fugir dos espias, da perseguição. Aqueles que haviam negado a Ele mesmo, que haviam rejeitado o Messias e a sua palavra profética. Mas também, o livro Desejado de Todas as Nações diz que Jesus desejava que a visão dessas coisas, do paganismo, do mundo gentil, levasse os discípulos a sentir a própria responsabilidade para com eles. A mensagem deveria ser levada ao mundo através da sua igreja. Mas há o fator aqui, talvez o mais importante naquele momento. Jesus estava chegando ao final da sua estada aqui na terra. Ele sabia que estava próximo da cruz. E ele então prepara os seus discípulos para enfrentarem algo que eles não tinham conhecimento ainda. A missão, a identidade do Messias como servo sofredor. E Jesus desejava preparar os discípulos também para a cruz em lugar de um trono humano. Então nós vamos estudar isso aqui. O verso 13 diz assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E no verso 16 está a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeira verdade: a igreja tem a sua identidade em Cristo. Para isso aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção. A primeira vez que a palavra igreja no Novo Testamento sai dos lábios de um homem, sai dos lábios de Jesus Cristo. A igreja tem a sua identidade, o seu início, a sua formação, a sua fundação em Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Então, quando você olha para a igreja e você critica a igreja, pensa no que você está fazendo. Eu não estou afirmando que a igreja não deva fazer, humanamente falando, a sua avaliação, as suas correções. Somos humanos, todos somos falhos. Os próprios apóstolos que receberam a incumbência da igreja também eram falhos. Mas a igreja, como corpo, como congregação, é de Jesus. Então você está criticando ou falando mal de uma coisa que pertence a Ele. E você vai entender isso aqui. Quem sou eu? Quem sou eu? E os discípulos disseram: quem é? O Senhor. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Queridos, por que essa pergunta é fundamental? Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus, o Filho. Ou Jesus Cristo era quem afirmava ser Deus entre os homens, ou então tudo seria terreno, passageiro e unicamente humano. Se aquele que fundou a igreja não fosse Deus encarnado, o Cristo encarnado, o único que tem poder sobre as portas do inferno, que é a morte, a igreja não existiria. Então, quando Jesus coloca a sua identidade, chama a atenção. Se os discípulos não entendessem que aquele era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, eles não poderiam entender que a cruz seria um ato de salvação, a expiação vicária de Jesus. Querido amigo, querido irmão, quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Quem sou eu? Quem sou eu? O Cristo, no hebraico, no grego, no grego Christos, no hebraico Messiá, Messias, que significa ungido. Sabe que primeiramente Messias era um título. Primeiramente um título. Jesus Cristo, Cristo, primeiro um título e depois um nome, Jesus Cristo. E quando juntam-se esses dois nomes, Jesus e Cristo, ali está a confissão de fé na união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana numa só pessoa, o Cristo ungido e Jesus, nascido de mulher,
nascido da carne humana. Como o Cristo ungido veio representar Deus o Pai perante os homens, assim como Jesus, o Filho do homem e sacerdote, ascendeu a Deus para representar os homens perante Deus. Jesus foi, nos dias da sua encarnação, o elo entre Deus e o homem, a ponte. Hoje o elo entre Deus e o homem é o Espírito Santo. Ele é o representante de Jesus, enquanto Cristo está no santuário a favor do homem. Se a gente esquecer isso, de que Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Deus que viveu, morreu, ressuscitou, venceu as portas do inferno, a morte, ascendeu ao céu, é nosso sumo sacerdote e virá como rei em glória e majestade, a igreja não tem sentido. Deixa eu perguntar para você, por que faz 2000 anos que o cristianismo está aí? As portas do inferno batem, perseguem, assolam, contrariam a palavra de Deus, mas a igreja está aí, pequena, um remanescente fiel. Mais de 2 bilhões de seres humanos seguem o cristianismo, Deus conhece o coração de cada um deles. Mas a igreja está aqui, porque ela está sob o controle de Cristo, o Salvador da igreja, o fundador da igreja. E por essa igreja nós devemos trabalhar, sermos fiéis a Deus através da igreja, a sua igreja. Ah, queridos irmãos, a morte de Jesus não foi a morte de um ser humano, foi uma morte expiatória, substitutiva. Ali estava Deus encarnado morrendo. A Bíblia fala que Deus ungia reis, profetas, sacerdotes com óleo de oliva, simbolizando o Espírito Santo. Jesus não foi ungido com óleo. Jesus foi ungido com o próprio Espírito Santo por ocasião do seu batismo. E ele então se torna profeta, sacerdote, rei, mas sobretudo Salvador. E Jesus cobre todas as unções que eram feitas em seres humanos no Antigo Testamento. O sacerdote, o rei, o profeta, ele é tudo isso, mas sobre isso, ele é o teu Salvador, o meu Salvador, aquele que morreu por você e aquele que morreu por mim também. Verso 17, São Mateus 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Primeiramente, a igreja tem uma identidade em Jesus. Em segundo lugar, a igreja do Deus vivo segue uma revelação. Irmãos, a igreja não pode estar pregando filosofias humanas, cosmovisões humanas, ideologias humanas. A igreja deve pregar uma cosmovisão bíblica, uma visão bíblica, uma revelação, porque a única coisa inspirada que esse mundo conhece é a palavra de Deus. 2 Pedro 1, 19 a 21. Não existe, além desse texto, outro texto inspirado. A palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que haveria o dom profético e inspiração para o tempo do fim também. Irmãos, o que a igreja segue não foi invenção humana, não foi ideia de um homem. A Bíblia diz: não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que estás no céu. O papel da igreja é seguir a revelação de Cristo na Bíblia, em toda a Bíblia. E dentro dessa revelação existe o dom profético. Por isso que você tem que repetir constantemente, 2 Crônicas 20, 20, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A nossa missão não é inventar aqui verdades, teologias, não. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade, o nosso privilégio é prega a palavra revelada, prega a palavra inspirada. Jesus era divino, humano. Jesus, humano, o Cristo, divino, Jesus Cristo. A Bíblia é a mesma coisa, ela é divina, inspirada pelo Espírito Santo, mas Deus usou o humano.
Louvado seja Deus, porque nós seguimos uma revelação. Nós seguimos uma revelação. Cristo é a maior revelação. A palavra de Deus, eu poderia citar vários textos aqui, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gosto disso aqui. Não é um homem, não é um sujeito que põe uma gravata e sai gritando por aí, não é um fundador de igreja humano, carnal, dinheirista, falsário, ladrão, roubador, mentiroso, enganador, que um dia vão prestar conta diante de Deus, que usa o evangelho para se enriquecer às custas das pessoas que não têm luz. Eu amo essa declaração, eu te digo. Saiu das bocas de Deus, da boca de Deus, eu te digo. Tu és uma pedrinha, Petros, no grego. Jesus falava o aramaico. Mateus escreveu em grego. Iluminado pelo Espírito Santo, ele estava presente, só ele entendeu. Jesus fez um jogo de palavras, e provavelmente tenha usado até ali, além dessa figura de linguagem, Jesus tenha feito algum gesto. Eu te digo, tu és Petros, uma pedrinha, Pedro, uma pedrinha de laje, mas sob esta Petra, outra palavra, a rocha, o miolo da rocha, a própria rocha, edificarei a minha igreja. Não é a igreja do pastor Gilson, não é a igreja de A, B, C, é a igreja de Jesus Cristo, a minha igreja. Eu amo essa frase. Nós, pastores da igreja adventista do sétimo dia, circulamos nas mais diversas ocupações, igrejas maiores, menores, aqui e acolá, em qualquer lugar do mundo. Nós somos pastores de uma só igreja. Eu fui pastor em Porto Alegre, Curitiba, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Campinas, estive em Sorocaba, Hortolândia, e estou tendo a alegria de ser pastor nessa igreja. Um dia o meu tempo vai passar, mas Jesus, o dono da igreja, jamais passará. É a sua igreja. É a sua igreja. É a minha igreja, ele diz. Eu fiquei imaginando quando isso saiu dos lábios de Jesus. Ele disse assim, olhem para mim. Eu não estou fundando a igreja sob nada menos, nada mais do que o próprio Messias, o Deus encarnado. E sobre a minha pessoa, a única pessoa que as portas do inferno nunca prevaleceram e nunca prevalecerão, edificarei a minha igreja. Algumas pessoas dizem assim, obrigado por trabalhar para Deus. E às vezes quando eu rio assim, alguém acha que é sarcasmo. Não é, como foi sábado passado. Alguém interpreta mal. Quando alguém fala assim, que bom, parabéns que você está dedicando tempo à igreja. Oh meu Deus. Se eu pudesse olhar nos teus olhos e dizer, obrigado a mim? Não, obrigado a ti. As maiores alegrias que um homem sente na vida, eu creio que está na vida de um pastor, mas também as maiores tristezas, as maiores responsabilidades, porque lidamos com o eterno, mas também os maiores privilégios. A igreja não precisa me agradecer, eu é que preciso agradecer a minha igreja, pelo privilégio de ser um servo da igreja. Eu é que tenho que agradecer aos meus membros, à minha liderança, aos meus irmãos queridos, ao privilégio de ser um pastor. Eu é que tenho que agradecer. Jesus não me deve nada, eu é que devo a Ele. A igreja pertence a Ele. Eu te digo, a minha igreja, Cristo é o cabeça da igreja, o corpo de Cristo. Interessante, irmãos, que Jesus faz aqui uma mudança, porque a sinagoga, a palavra sinagogue em grego, pertencia à congregação de Israel. Então Jesus, ele deixa a congregação de Israel como seu povo, no sentido missionário, e ele estabelece a palavra eclésia.
Não a sinagoga, mas a igreja, não fundada sobre o judaísmo, na cabeça de judeus, não crendo no Messias. A palavra eclésia significa para fora, kaleo, para fora, a missão da igreja, mas também a igreja significa congregação. A igreja também significa o templo, os membros. Algumas pessoas, talvez sem ter o conhecimento correto, dizem que você é a igreja. A igreja não é um indivíduo, a igreja é uma coletividade, é uma congregação, é um corpo. Você é parte de um corpo. Mas a igreja também é o templo, é o santuário de Deus, é a casa de Deus, isso também é a igreja. Eu já falei que a palavra Petros é pedrinha e Petra é a rocha inabalável. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas se você pegar diversos textos do Antigo Testamento, você vai ver que a fé de Israel estava fundamentada na rocha, escondida na rocha, em Cristo, o Messias vindouro. E Paulo diz em 1 Coríntios 10:4, a rocha é Cristo. E ainda em 1 Coríntios 3, verso 11, deixa eu ver se o pastor não está cometendo heresia aqui. 1 Coríntios 3, verso 11 diz assim, que não existe um outro fundamento além do qual está posto Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, mas Jesus também é a cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja, porque Ele é o dono da igreja. Ele é o criador da igreja, e Ele jamais abriu mão dessa prerrogativa. Louvado seja Deus por sua igreja. Tudo que é humano passa. Por isso que a igreja não passará, porque ela é divina. Verso 18. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vem o tema central do sermão. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu amo isso aqui. Eu não vou entrar em várias discussões, dizer que a igreja está fundada sobre Pedro. As portas do inferno, dias depois, prevaleceram contra ele. Pedro morreu, as portas do inferno prevaleceram temporariamente contra ele, mas contra Jesus, as portas do inferno bateram quando ele nasceu, bateram quando ele cresceu, bateram muito quando ele foi para o deserto jejuar e orar. O diabo foi lá bater nele, foi crucificado. Mas antes de ser crucificado disse, eu ressuscitarei ao terceiro dia, eu sou a própria ressurreição e a vida, e as portas do inferno não têm poder sobre mim. E quando o pai disse, filho, sai daí, Jesus saiu pelo seu próprio poder divino que estava nele, que jamais morreu. Ali morreu o humano, no teu lugar, no meu lugar, mas Deus nunca morreu. E aí alguém fez 2 filmes fantásticos. Deus nunca esteve e Deus não está morto. Ele tem poder, Ele tem autoridade. Por isso que Ele vai ao túmulo de Lázaro e diz, Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai para fora. Quem menos do que Deus pode fazer isso? Colocam Pedro como guia da igreja. Isso aconteceu no 5º século com o bispo de Roma tentando ter ali o seu primado papal, colocou lá, buscou esse texto, fez uma distorção no 5º século, Leão I, uma aberração. O líder da igreja na Bíblia é tão claro, nem era Pedro, nem era João, nem era Paulo, era Tiago, justo. Ele foi o líder administrativo da igreja. Pedro nunca quis esse negócio, Pedro era um apóstolo enviado. Tiago, justo, irmão de Jesus por parte de pai, ele era o líder administrativo da igreja em Jerusalém. Irmãos queridos, a igreja tem um fundador, e esse fundador continua sendo o seu proprietário. E a igreja tem uma garantia de vitória, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus pega uma nação, Jesus conduz essa nação até Canaã, Israel. Jesus funda a sua igreja no Egito deste mundo, e Jesus está conduzindo a sua igreja militante pelo deserto, e Jesus levará a sua igreja para a Canaã celestial, como levou Israel para a Canaã literal.
A mesma coluna de fogo, a mesma coluna de nuvem supervisiona a igreja. E se você ler aquele livro fantástico do pastor Enoque de Oliveira, a mão de Deus está ao leme. Eu quero falar uma coisa, eu vou procurar, eu não queria colocar muitas citações aqui, mas eu vou explicar 3 citações para você. Jesus nunca delegou a responsabilidade da vitória da igreja para homens. Ele assumiu a responsabilidade pelo êxito da igreja, quando a igreja obedece a Ele. Agora, me perdoe ler isso aqui, tá? Assim, não é fácil às vezes você pregar, expor, mas também ser um pouco mais professor. Olha assim, o que vai acontecer amanhã, eu não sei, presta atenção. O plano dos acontecimentos por vir está nas mãos de nosso Criador. A majestade do céu tem a seu cargo o destino das nações, bem como os interesses, daí vem a palavra sua com S maiúsculo, os interesses da sua igreja. Os interesses da igreja estão nas mãos do seu proprietário, do seu fundador, do seu Criador, Jesus Cristo. Agora a última citação. Aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros, os pastores, um dos mensageiros, não devem pensar que a obra divina depende deles. Daqui a alguns anos eu vou sair dessa igreja. A igreja vai continuar, não depende de mim. Não, olha essa citação. Não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidade. Não é permitido que seres limitados, caídos, humanos, carreguem o peso da responsabilidade pelo futuro e pelo êxito da igreja. Isso depende de Jesus, e no que depender de Jesus, a igreja vai triunfar.